Opa, bom dia! De todos os designs que existem, apenas um consegue passar a sensação de limpeza, pureza e harmonia com a natureza. E esse design é o Frutiger Aero. Isso só prepotente? É porque é mesmo, e nesse vídeo eu vou mostrar quão impactante ele foi e a sua influência. Frutiger Aero é um estilo visual que mistura tecnologia e natureza de uma forma limpa e organizada. Ele mistura cores vivas, principalmente tons de verde e azul, superfícies translúcidas, reflexos brilhantes, elementos aquáticos como bolhas e gotas, e uma vegetação sempre muito viva, criando um aspecto meio que surreal. Mas e o nome em si? Frutiger Aero. Frutiger refere-se à fonte Windows Frutiger, que foi usada para transmitir modernidade. E Aero refere-se à interface Windows Aero, que foi usada no Windows 7 e no Windows Vista. Ela ficou famosa pelo seu design que lembra aerodinâmica. E vem aí o nome Aero de aerodinâmica. Alguns exemplos de onde o Frutiger Aero foi utilizado no Windows Vista e Windows 7, como eu já disse previamente. Estéticas da Hatsune Miku. Jogos e interfaces desses jogos como Garry's Mod, Wii Sports, Wii Fit, Little Big Planet, The Sims 3, os comerciais e as interfaces dos primeiros celulares, diversas obras de arquitetura, o menu do PS3 e do Xbox 360, que inclusive procurando o menu do Xbox eu descobri que eles eram uma parceria com a Peugeot. O MSN, o Windows Media Player, a abertura da Copa do Mundo de 2014, por incrível que pareça, e muitos, mas muitos papéis de parede, que eu vou dar foco no vídeo mais pra frente. E agora que tu já entendeu sobre qual estilo a gente tá falando, eu posso te perguntar: durante os anos 2000, ele reinou em designs de interface, publicidade e identidade visual. Mas ao decorrer do tempo, ele foi substituído pelo Flat Design. E aí vem um ponto importante. O Frutiger Aero usava muito do esquemorfismo, que nada mais é do que usar elementos visuais que imitam o mundo real. Sabe aquele ícone de câmera antigo que lembra realmente uma câmera de verdade? Bem, isso é o esquemorfismo. É uma forma de facilitar o uso da tecnologia para quem nunca tinha usado aquilo. Se você nunca tinha mexido no celular, era mais fácil você usar ele se você saber que tal botão é um objeto físico realmente. O problema, ou a solução, dependendo do ponto de vista, é que ao longo do tempo as pessoas se acostumaram a usar a interface. E daí os designers pensaram: ok, a gente não precisa mais fazer um relógio com um ponteiro realista, sombra e os números 3D, a gente só tá com um círculo com os riscos e a galera vai entender. E aí foi que o estilo do Flat Design tornou a experiência do usuário mais limpa, mais organizada e principalmente mais prática. E tipo, parando pra pensar até que faz sentido, porque o design realmente é feito pra facilitar a tua vida, mas nem tudo que é prático é bonito. Eu sei que pode parecer uma poluição visual pra alguns, mas o Frutiger Aero tem uma poluição diferente. Nada parece jogado ali. Todos os seus elementos parece que foram colocados ali meticulosamente para dar essa aura de beleza nostálgica. E sinceramente, eu gosto muito mais de ver um fundo colorido, cheio de bolhas, reflexos e elementos brilhantes do que uma tela azul com um negócio cinza. Com a chegada do Flat Design, o Frutiger Aero praticamente sumiu. Ele virou só uma memória de um futuro que parecia promissor. As interfaces ficaram minimalistas demais, e como eu disse antes, não é necessariamente um problema, mas parece que toda a identidade visual foi perdida. Quer ver um exemplo? Pega marcas de moda, por exemplo. Antes todas tinham um logo coloridas, cheio de personalidade. E hoje parece que todo mundo usa a mesma fonte preta em caixa alta. Isso até meio que parece uma afronta aos designers de verdade. Sabe? Não tem graça isso. Ficou tudo tão prático que acabou ficando chato. Quer ver um exemplo? É como se eu tivesse uma casa super prática. Móveis brancos, paredes brancas, tudo reto, tudo simétrico, muito fácil de limpar. Mas não tem muita graça. Cadê a cor? Cadê a diversão? Cadê os quadros? Cadê os bonecos de anime pra eu pendurar na prateleira e falar que eu sou fã de anime? Foi o pior exemplo que eu podia ter dado. Eu prefiro uma casa que conte quem eu sou, com a minha personalidade. E assim, tu acha que isso daqui remete à praticidade? A gente tá começando a ver surgimentos de novas tendências como o neomorfismo e o glassmorfismo. Para começar, o neomorfismo parece muito mais um flat design um pouquinho mais simples ainda. Ele traz sombras suaves que parecem afundar na interface, trazendo toda a simplicidade do flat design com uma pitada a mais de expressividade, como a do Aero. E com isso você deve estar pensando que ele seria a solução perfeita pro flat design. Ele é como se fosse o flat design, só que com os detalhes a mais, uma certa evolução. Mas
Mas por mais que isso realmente pareça ser a verdade, eu não botaria todas as minhas fichas nele, porque aí vem o... O glassmorfismo, como o próprio nome já diz, ele resgata o vidro, o glass. E o que eu acho interessante é que isso lembra muito o Frutigera Aero. E o seu estilo faz com que a fonte fica separada do fundo, assim gerando um background borrado e distorcido, enquanto mantém o mesmo minimalismo. Mas aí você me pergunta... Por que caralhos você acha que o glassmorfismo vai ser a nova moda do momento? Sendo que ele é claramente... Abre parênteses, trocadilho... Cara, eu vou... Abre parênteses, trocadilho, fecha parênteses. Uma versão piorada de qualquer outro design. Fecha aspas. E eu respondo a sua pergunta com apenas uma palavra. Apple. Não é novidade pra ninguém que a dona Apple adora influenciar o mercado inteiro inventando moda. E eu afirmo pra você que vai acontecer de novo com o glassmorfismo. É só questão de tempo. Já que adivinha com qual design ela lançou sua nova interface de usuário? Exatamente, o glassmorfismo. E como eu já disse antes, se a mamãe Apple faz alguma coisa, todas as outras empresas vão copiar a moda do momento. Ninguém vai querer ficar pra trás. Já que olhando pro passado, a Apple já influenciou algumas coisas meio estranhas. Por exemplo, tu lembra quando a Apple lançou um celular com a câmera tripla, com o Face ID? Deixa aqui assim então, tá. Dava Jonas! E o Note minimizado no celular? Pois é, lembra? Lembra que ninguém se importou? Então agora pensa em imaginar uma empresa que não adotou essas modas. Não tem. Simplesmente não tem. Eu pergunto, adotaram essa moda por necessidade? Não. Adotaram simplesmente por uma pressão invisível. Uma pressão quase cultural de se manter moderno, de se manter atualizado. Mesmo que isso acabe impactando a quantidade de vendas e a identidade visual de marca. Olha todos os exemplos que a gente já tem de marcas que perderam totalmente a identidade visual porque mudaram pro flat design por conta da Apple. Isso é uma bola de neve, meu Deus do céu. Isso acaba gerando um efeito dominó, como eu disse do efeito bola de neve, que é algo semelhante. A Apple empurra a primeira peça e todas as outras empresas fazem a mesma coisa. E o meu desejo pessoal é que eu queria ver o Frutigera Aero voltando. Não precisa ser o Frutigera Aero de 2008 com reflexos exagerados. Pode ser uma versão evoluída dele, que eu concordo que tem alguns defeitos. Eu queria que surgisse um design que misturasse a simplicidade e a praticidade do flat design com aquela emoção do Frutigera Aero. Sério, olha pra isso. Isso é belo, é pacífico e, ao mesmo tempo, é nostálgico. Mas não é nostálgico de um jeito triste, é aquela nostalgia boa que nos faz lembrar de quando a gente era criança e sonhava com um futuro mágico. Ficava teorizando como seriam os carros voadores, cidades arborizadas. Realmente um sonho. E olhando pra trás, não dá pra julgar o seu eu do passado. Afinal, você era criativo, tinha tempo livre e era cheio de sonhos. Já que nós crescemos juntamente com a internet, num tempo em que cada clique parecia abrir uma nova janela pro futuro. Um futuro que a gente acreditava de verdade que estaria logo ali, mas que infelizmente ao longo do tempo a gente percebeu que apenas se tornou uma memória nostálgica de um cenário utópico que nunca chegou. E não vem mentir pra mim que eu tenho certeza que você também ficava vendo vídeos de como seriam os consoles do futuro. Você acreditava no Xbox 720. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que vê essa imagem se imaginou estar naquela janela, naquele prédiozinho ali, vendo de cima uma cidade limpa e silenciosa, onde tudo parece funcionar. As bolhas no ar, a água cristalina e alguns animais só pra forçar mais ainda uma vibe de futuro utópico. E eu acho que esse vídeo inteiro se resume o que eu espero e o que eu desejo ver nas próximas gerações de design. Eu espero que tenha dado para entender como apenas uma estética, misturando diferentes elementos, consegue nos trazer uma emoção tão profunda. Frutigera Aero é sobre sentimento, é sobre a imaginação, como a gente fazia antes quando era criança, quando tudo ainda parecia possível. Frutigera Aero é a prova que o design também pode sonhar, e talvez seja exatamente disso que o mundo precisa agora. Fim do vídeo. Fala, galera. Fala, galera. Ó, mexi na câmera. Uou. Que eu fiz. Deu zoom. Peixe, microfone, tá. Ô